pastor Moraes agora falou sobre a questão, né, dos votos que nós fizemos, e eu particularmente só falta uma parte. Eu prometi amar a minha esposa na alegria e na tristeza. Já passamos por alegrias e tristeza. Saúde e doença. Já passamos por saúde e doença. A pobreza está demorando a passar. Agora só falta a riqueza. E eu conto com vocês para me ajudar a chegar nessa nova fase, tá bom? Então, ajudem a ficar rico. Pessoal, seguindo para a fala dessa noite, em relação à semeadura, a semear em terra fértil, eu parto do pressuposto que você considera o seu casamento uma terra fértil. Agora, ele não vai prosperar sozinho, porque Deus não faz mágica. Não faz. Então, por exemplo, eu tenho 51 anos. A partir dos 40, eu já comecei a botar o boi na sombra. Dos 40 até agora, todo ano tem urologista. Todo ano tem PSA. E não, ainda não. Espera, calma. Então, não cheguei na parte B. Por enquanto, a gente está só no PSA e tudo bem. E aí, nesse caso, brincadeiras à parte, continuando, essa parte não é com Deus. Deus, ele vai tratar da cura. Saúde é comigo. Deus não pega a comida que eu como. Não tem a ver com Deus eu dormir sem banho. Não tem a ver com Deus eu deixar de escovar os dentes. Isso não tem a ver com Deus. Deus é um milagre. E ele faz o milagre se quiser, de acordo com o propósito que ele tiver. Agora, o cuidado é comigo. Então, eu vou pedir a Deus para abençoar o meu casamento. Mas o com licença, por favor, desculpe, me obrigado, isso aí não é Deus que vai fazer. Então, eu peço que Deus ajude o meu filho a se desenvolver bem. Somos pais atípicos, temos alguns desafios, mas não somos vítimas, e ele também não é. E diante dos desafios que nós temos, não é Deus quem vai bater na porta de vários lugares para ter as intervenções. Não é Deus que vai procurar o psicólogo e saber qual é a abordagem. Não é Deus que vai chegar ao neurologista e assim por diante. Não é Deus. Então, é importante eu ter ideia de que, assim, olha, minha família é uma terra fértil para semear. E conforme eu falei com o Moraes, eu vi que todo mundo fala Moraes aqui, né? Ninguém fala pelo primeiro nome, né? Ou Moraes é o primeiro nome? Anderson é o primeiro nome. Ah, é? Então, aí o que acontece? Eu estava conversando com ele ao telefone sobre semeadura. Se você olhar, a terra tem aquele potencial gerador. Mas ela sozinha não brota nada. Se não tiver uma semente lá, não tem nada para germinar. Alguém precisa ter o trabalho de lançar a semente. O semeador não criou a semente. A semente ela veio de um processo natural. Ah, mas hoje em dia nós temos os transgênicos. Tudo bem, mas ainda assim, a vida veio de vida. O único lugar que a vida veio do nada é na ciência. Né? E não sei quem estava lá no início para poder provar isso. Mas aí é uma outra parada. Né? Cada um naquilo que acredita. Então, nesse caso, a gente observa o seguinte. Eu pego algo que eu não produzi, uma vida que eu não criei, semeio. E a terra, com o seu potencial, vai fazer com que aquilo germine. Agora, se eu lançar, conforme eu falei com ele ao telefone, se eu lançar a semente no asfalto, ou seja, se eu não lançar nada na terra fértil, ou se eu lançar a semente no asfalto, resultado zero. É só nós lembrarmos da parábola do semeador. E então, como eu falei aqui sobre a questão da saúde, a questão dos filhos, a própria questão do dinheiro, a pessoa ela quer viver uma realidade que não é a dela. Obviamente, eu vou ver um irmão com um bom carro, poxa, eu quero aquele carro, tá, mas é a hora? E aí? Ah, mas fulano foi para Disney, tá, mas é a minha hora? Por que eu vou ficar preso à cobiça se eu posso me agarrar à gratidão? E aí eu não sei se dá para perceber que contentamento é algo interno, não depende
algo externo. Até porque se eu dependo de algo externo, não é o meu sentimento, mas é o estímulo do ambiente. E se eu viver à mercê do estímulo do ambiente, eu posso fazer qualquer coisa. Porque pelo estímulo a gente quer quebrar os dentes de alguém. Pelo estímulo a gente quer ultrapassar o limite de velocidade. Pelo estímulo a gente é bicho. Então a gente precisa fazer uma reflexão sobre o tipo de vida que eu quero ter, o tipo de pessoa que eu quero ser, o tipo de legado que eu quero deixar. E por favor, não tem ninguém bonzinho aqui dando lição de moral para vocês não. Eu sou muito pior do que vocês pensam. Minha esposa outro dia veio me falar que eu era bom. Eu falei, não sou bom, eu sou esforçado. Talvez eu seja muito pior do que algumas pessoas que a gente chama de ruim. Mas agora eu entendo que esse meu lado animal tem que ser domesticado. Até porque o meu eu foi sepultado. E esse eu sepultado não é mágica, é caminhada. Você pode reparar que quando Jesus ele opera milagres, você vai ver que o cara não enxergava, agora enxerga, não andava, agora anda, fluxo de sangue, não tem mais. Agora, mudança de personalidade são 3 anos caminhando. Não tem negócio de seja bom caráter. Não é assim. É caminhada. Claro que no ambiente religioso, a gente está sempre cobrando das pessoas uma certa postura. Então o indivíduo ele não mudou, mas ele faz aquela maquiagem para ser aceito no grupo social. De pessoas que também estão fazendo maquiagem porque elas sabem que há áreas em sua vida para ser tratada. Até porque, será que se eu como pastor, lidando em gabinete pastoral, eu já tive experiência de olhar para aquele irmão, para aquela irmã e falar assim, eu só acredito que ele tem esse problema porque está me contando. Você olha para aquela pessoa e pensa assim, caramba, essa pessoa, ela parece melhor do que eu, ela parece não ter os defeitos que eu tenho. Só que ela tem as suas batalhas, assim como eu tenho. E isso faz parte da nossa vida, e isso é caminhada. Ninguém vai morrer em dia com Deus. Todo mundo vai morrer precisando resolver alguma coisa. Como pessoas imperfeitas podem agradar o Deus Santo se não forem em Cristo? Não tem outro jeito. Então, eu preciso plantar na minha saúde, eu preciso plantar no na criação dos filhos, eu preciso plantar no dinheiro. O que eu estou fazendo para o meu dinheiro render? Aí, mas eu não sei como é que eu faço, eu não entendo de investimento, tudo bem. Mas o que eu faço para o meu dinheiro não se esvair? Eu posso até não saber como ganhar mais, mas eu posso aprender a não perder mais. Isso eu posso fazer. Isso eu posso. Porque eu preciso de um carro e não necessariamente do carro. Eu preciso de um telefone e não necessariamente do telefone. Eu preciso de moradia e não necessariamente da moradia. Essa pode esperar. Eu posso desenvolver domínio próprio. Eu posso, de alguma forma, olhar para mim e investir mais, inclusive em mim. Porque se eu estou desesperado para ter, tudo indica que se eu perder, eu vou perder meu chão. Porque aquilo virou um ídolo para mim. Então, eu não sei se dá para perceber, não sou estoico, mas uma coisa que é interessante observar, que dor, todos nós sofremos. Agora, transformar essa dor em sofrimento tem a ver com como a gente interpreta a realidade. É só nós olharmos os cristãos do primeiro século, perseguidos, torturados, mortos, e olharmos para os cristãos de hoje. Pastor, não foi no meu aniversário. A irmã passou por mim na rua e não me deu bom dia. Não tem ar-condicionado no berçário dos cachorros. Porque agora tem culto pet, né? Então, nesse caso, assim, eu fico pensando, Pedro, Tiago, João, pegando uma máquina do tempo e conhecendo a igreja evangélica do século XXI. Eu fico imaginando. Eu acho que voltaremos, gente, vamos ver onde a gente errou. Alguma coisa deu errado no processo. Então, eu não sei se dá para perceber. Dor, todos nós enfrentamos. Faz parte da vida. Agora, fazer com que isso nos destrua por dentro, aí já tem a ver com a gente. É aquela pessoa que, de repente, ela sofreu muito no relacionamento anterior e agora já está cheia de neurose no atual relacionamento.
Aí o pobre do homem, a pobre da mulher que chegou agora, que não faz ideia do que aconteceu, é acusado de um monte de coisa que não cometeu. E aí quando o pobre do homem ou a pobre da mulher fala, eu sabia que você ia fazer isso. Eu lembrei, se eu não me engano, acho que o nome desse psicólogo é Haroldo Rodrigues, no seu livro Psicologia Social, ele fala sobre, como é que é? Profecia autorrealizadora, eu acho que o nome é esse. Em que assim, eu olho para você e acho que você não presta. Então, fulano não presta, fulano não presta. Pô, mas ele é legal, mas ela é simpática, mas ele não sei o quê. A pessoa faz coisa boa, tem alguma intenção aí por trás. Aí quando a pessoa erra, eu não falei? Então, ou seja, a pessoa ela já está ali com aquela ideia fixa. Uma pessoa dessa não tem como ser feliz. E eu não estou falando de alegria, eu estou falando de felicidade, estou falando daquele sentimento de propósito. Porque eu posso estar comendo arroz com ovo e estar feliz. Porque tem a ver com a minha vida, com o sentido, com o propósito, com a caminhada. Agora, quando a gente pensa em alegria, é só aquilo, por exemplo, quando eu falei alegria agora, eu pensei no churrasco de contrafilé. Gente, eu estou sentindo o cheiro aqui, o meu cérebro está fazendo o cheiro subir. Entende? Então, ou seja, mas e a hora, né? Digamos que, vamos supor que seja arroz com vagem. Tem gente que gosta, eu sei. E quando eu parei de apanhar, eu parei de comer. Então, nesse caso, para mim, arroz com vagem. Para você pode ser maravilhoso. Minha esposa gosta de vagem, giló, esses negócios todinho. E aí, no meu caso, eu como na disciplina. Né? Eu sei que na minha idade é importante comer pepino. Então, vou ver se eu compro comer pelo menos umas 2 rodelas, né, por dia, para ir aprendendo a lidar com o desconforto. Né? Ela come com tranquilidade. Mas observe bem, a questão da alegria. Acontece algo, eu fico alegre. Mas aí acabou o sinal de internet. Lembra quando teve uma juíza aí que proibiu o uso do WhatsApp? Tinha gente falando assim, mas como é que eu vou viver sem WhatsApp? Eu não sei, deve ter uns 3 anos esse negócio, não lembro agora, não é? Então, ou seja, tem coisa que deixa a gente alegre, tem coisa que deixa a gente triste. Né? Eu sou crente, minha mãe morreu, mas eu não estou triste não. Pô, parabéns. Só que é o seguinte, eu não sei como é que está o funcionamento desse cérebro. Né? Eu não sei qual é o padrão de normalidade dessa vida. Mas agora, ficar alegre com coisa boa, triste com coisa ruim acontece, porque não tem a ver com infelicidade e felicidade. E aí, se o dinheiro é o centro disso, tem alguma coisa errada. Ganhou, perdeu, aí complica. Ou Deus tem o primeiro lugar ou não tem. A questão do sexo. Né? E aí, quando eu penso em sexo, né, que eu estou envelhecendo, eu não sou o Roberlan de 17 anos, eu não sou o Roberlan de 20 anos. Claro, com o tempo a gente pega um macete, entendeu? Já viu coroa no futebol? O cara de 15 anos corre igual desesperado. O coroa, pá, pá. Se o cara tem experiência no futebol, pá. Ele não fica correndo igual desesperado, porque ele sabe que vai dar ruim. Eu sei que é ruim, tá, gente? É que é o meu erro de português favorito, falar ruim. Então, nesse caso, em relação a isso, a idade chegou, eu sei, opa, não tem mais 20 anos. Então, vamos cuidar. Minha pressão é baixa. Então, eu tenho que estar sempre com a pressão legal, porque senão dá ruim, né? Pressão, vaso sanguíneo, dilatação, né? Não preciso explicar. Aí, nesse caso, assim, eu, com 20 anos, eu não pensava nisso. Testosterona, o que é testosterona? Eu estou nem com testosterona. Hoje é testosterona, vitamina D. Por quê? Eu sei que hoje o boi tem que ficar na sombra. É uma outra realidade. Mas ainda assim, vai chegar uma hora, até porque eu pretendo viver até os 120 anos. E o que eu quero é chegar lá, andando, falando e sabendo o que eu estou falando. Porque parece que não, mas são 3 coisas difíceis de acontecer. O resto, eu não sei, entende? Faz parte. Eu conheço gente que com a minha idade já está complicado. Tem que usar uma seringa, tem que fazer alguma coisa, né? Deu até aflição de pensar na seringa aqui agora. Mas assim, ou seja, as pessoas, a gente perde.
Dinheiro vem, dinheiro vai, né? Você hoje, seus hormônios estão em dia, um momento da vida pode não estar. Momentos felizes, né? Alegria, tristeza acontece. Filhos nascem, filhos vão embora, filhos morrem. Algumas pessoas não conseguem nem gerar filhos. Então, se a gente coloca o coração nessas coisas, não tem como. Aí não é dor, é sofrimento. Porque em vez de ela celebrar o que tem, ela lamenta o que não tem. Eu lembro que eu pastorei uma igreja, e a minha situação era bem complicada financeiramente. Nessa igreja eu tive que vender meu carro. Era um Celtinha, né? E 1.0. E eu lembro que eu estava conversando com uma irmã minha que não tem carro. E aí eu falei para ela, poxa, mas eu queria um Honda Civic. Eu não pensei em IPVA, pensei nada disso. Coisa de pobre é assim, ele não pensa no IPVA, ele não pensa na manutenção, não pensa em nada. Ele só quer o carro. Depois, né, deixa a vida me levar. Aí nesse caso, aí eu falei, poxa, o nome dela é Rosiméria. Eu falei, poxa, Rosiméria, tô sendo ingrato, né? Tô eu, porque tinha passado um Honda Civic naquele momento. Ela falou, tô eu olhando o carro do cara, em vez de celebrar o meu. Aí ela que não tem carro falou assim, enquanto você está de olho no carro dele, eu estou de olho no teu. Percebeu? Então, muitas vezes, a gente, em vez de celebrar o que tem, a gente lamenta por aquilo que não tem. O indivíduo, em vez de celebrar o filho que tem, né, ele lamenta porque o filho dele não é igual ao filho daquele colega de trabalho. A dona, em vez de celebrar pelo marido que tem, eu sei que tem uns caras que é bem difícil para a dona celebrar, mas vamos lá, não vamos esquecer, quem escolheu aquele miserável foi ela, não foi eu. Aí nesse caso, em vez de ela celebrar, ela lamenta porque ela vê que o marido da outra é assim, assim, assim. Na frente dela, ela não sabe como é o marido da outra, é bastidores. Já viu aquele pessoal que fica no Facebook, no Instagram, chamando mozinho, mozão, momô, mamamá, não, ficou feio. Mas assim, o que acontece? Você está vendo o palco, você não está vendo os bastidores. Ou será que só eu que brigo com a minha esposa? Eu lembro quando o pastor Armando Sidaco foi pregar numa assembleia associacional lá em São João de Meriti. Isso tem tempo, se eu não me engano, eu acho que foi por volta de 2012, né, por aí. Né, se eu não me engano, foi por aí. E ele falou, quem aqui nunca sentiu vontade, né, de esganar o seu cônjuge? Quero saber dos homens aí. Que homem aqui nunca sentiu vontade de esganar a mulher? Teve um ou outro que levantou, eu obviamente, crente, não levantei. E que mulher aqui nunca teve vontade de esganar o marido? Aí eu olhei para aquela dona ali, ela estava do meu lado. Pode ser que eu levei pro coração, pode falar depois na volta, mas vou falar agora. Né? Aí eu olhei, ela estava com a mão levantada. E olhou para minha cara como se assim. Então, ou seja, gente, será que é só na minha casa que tem aborrecimento? Será que é só a gente que briga? Tudo bem que hoje em dia não é aquela discussão de Congresso Nacional. É aquela discussão de Supremo Tribunal Federal. Agora, né? Não naquela época de Joaquim Barbosa, não. Hoje a gente concorda com tudo, né? Um cara fala assim, vamos, mas deixa eu falar tudo. Pula, porque assim, é melhor falar de Flamengo e Vasco. Então, nesse caso, gente, faz parte da vida. Né? Se o relacionamento estava baseado só no sexo, corre risco de não ter mais casamento em algumas situações. O que acontece? Faço votos que não aconteçam, mas acontece. Claro que, obviamente, tem situações irreversíveis, tem situações que a gente pode fazer algo para mudar. Eu posso fazer atividade física, eu posso me alimentar melhor, como eu disse. Eu sei que eu tenho que comer coisas saudáveis. Ah, mas eu não gosto. Eu não tenho que gostar, eu tenho que comer. Entende? Só de pensar aí, o gosto do pepino, tenta pensar em melancia, parece, é primo. Entende? Mas assim, vamos comer. Não curta abobrinha? Vou comer. Preciso. E aí, quantas vezes a pessoa assim, tem coisa que ela pode fazer, mas tem coisa que ela não pode fazer. Tem coisa que está além do limite. O tempo vai passando, de acordo com a idade, algumas pessoas vão tendo algumas dificuldades com a próstata.
Com 20 anos, o cara nem sabe o que é próstata. Então, assim, é o tipo de situação que, como é que eu posso dizer? Por favor, as irmãs me perdoem aqui, mas eu tenho que falar desse meu sofrimento. Aí, eu não sou o pai do Cris, mas eu trabalho em 3 lugares. Tá? Então, de manhã eu dou aula de língua portuguesa, de sexta a quarta-feira eu trabalho como auxiliar de serviços gerais no aeroporto, e toda quinta-feira à noite eu dou aula de hermenêutica. E aí, num seminário. Aí, quando eu estou tomando conta do vestiário onde eu trabalho, tem aqueles caras que, em vez de urinar e mirar na louça, ele mira na água, né? Aí você escuta aquele barulho, eu sei que é nojento, mas é para você entender a minha inveja. Aquele barulho, já vou em flor do campo. Agora, entende? Agora não sou mais aquele. E aí você pensa, caramba, que força, hein? E eu, na idade que eu estou, já começa a ficar mais difícil. Então, vou fazer exercício. Eu tenho que ter cuidado com a flexão, porque senão eu sinto o ombro. Vou fazer agachamento. Se for tarde da noite, eu escuto o barulho. Acontece. Mas assim, eu preciso fazer a minha parte. Eu não tenho como reverter a velhice. Mas eu posso envelhecer com dignidade. Então, tem coisa que não tem como. Eu conheço gente que, assim, infelizmente, o sexo foi embora, não existe mais. E aí a gente vai ter que dar um jeito. Tá? A gente vai ter que dar um jeito. Na palestra do pessoal da Oceânica, lá no... esqueci o nome, eu sei que... alguma coisa da Marinha, que a gente foi lá em Friburgo, agora não lembro. E aí, nisso... quando a gente esteve lá, eu lembro dessa palestra. Eu até pedi desculpa pro pastor, o pastor estava presente. Falei, pastor, me desculpa, mas eu tenho que falar uma coisa aqui. Quem disse, né, que a vida sexual do casal está centrada no pênis? Então é o seguinte, poxa, né, como dizia o pensador Silvio Santos, né, se a pipa do vovô não sobe mais. O que acontece? Ele não tem só isso. O que ele pode fazer para dar prazer para aquela pessoa? Porque às vezes o indivíduo ele até tem, mas como ele está centrado só nisso, como se não existisse mais nada, o que ele faz? Vai lá, pá, 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 pá. Foi bom para você? Aí tem mulher que mente. Tem mulher que mente. Né? Tem aquela que se bobear até finge. Você quer mais? Aí o cara fica empolgado, acaba logo, ela vai tomar banho e dormir. Ufa, acabou. Foi um minuto e meio mais longo da minha vida. Aí nesse caso, observe bem, a gente pode fazer alguma coisa. E o básico disso tudo é o quê? É o amor. Só que o próprio Jesus fala o quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Tem gente que não se ama. Talvez alguém vai dizer assim, não, eu me amo. Depende. Você experimentar todos os prazeres que você quer, não significa necessariamente que você se ama. Você acha que eu gosto de fazer flexão de braço? Não. Mas eu gosto de estar com 51 anos, minha esposa apertar em mim e sentir densidade muscular. Eu gosto disso. Você acha que eu quero gastar dinheiro com colônia para ir para a rua? Não. Mas eu gosto quando ela fala, tá indo aonde assim? Aí eu falo, sentiu o galo. Entendeu? Eu estou com 28 anos com essa mulher, meu Deus do céu. Ela não me conhece do lado do avesso. Eu não tenho que constrangê-la a querer fazer sexo comigo. Eu não tenho que forçá-la a querer estar comigo. Eu preciso melhorar como pessoa para ela pensar 2 vezes. Vale a pena trocar o Berlan por outra coisa? Coisa ficou pesada, né? Por outra pessoa. Então, é isso que muitas vezes a gente não faz. Entende? Em vez da mulher ficar ciumenta, que tal ela pensar? O que eu posso fazer para ele pensar em mim? E eu não vou entrar em pormenores aqui, mas tem coisa que a irmã pode fazer se o marido ir para o trabalho, voltar do trabalho pensando na irmã. E tem coisa que a irmã pode não fazer e nem lembrar que está casado. A não ser pela culpa, obviamente. Eu sou casado, não posso, não sei o que lá. E não lembrar que está casado como assim? Vou voltar para casa. Outro dia eu mandei um zap para a dona, eu falei assim, sai da minha mente, criatura. Aí nessa brincadeira, não foi um elogio assim,
eu vou elogiar para ela ficar empolgada. Não, foi verdadeiro, porque ela provocou isso em mim. Então, são coisas assim. Antes do Robert Rolê, o nome do meu filho é Robert Rolê, tá? Em minha homenagem. Alguém tinha que ter o meu nome. E aí, nesse caso, eu cheguei para ela, acabou que eu não... Opa, tá chegando a hora. Então, eu mandava mensagem para ela. E aí, poxa, a gente manda mensagem de dia, manda o WhatsApp, que bênção, né? Aí você manda mensagem, tá, aquele negócio todinho, de noite você volta, vamos ver o que acontece. Porque assim, é engraçado, a mente da gente, a mente masculina, é uma coisa mecânica, né? E a mente da mulher é virtual. Claro, vai ter exceções? Vai. Até porque se eu entendesse de mulher, meu casamento seria perfeito. Então, eu sei de mim, né? De mulher eu não entendo. Às vezes eu acho que eu estou me dando bem, não estou. Às vezes eu acho que estou me dando mal, né? Às vezes eu acho, caramba, hoje eu fui péssimo. Você entendeu? Eu fui péssimo, né? E a devolutiva foi outra. E às vezes eu acho que eu estou arrebentando, mas eu não pergunto não, vai que ela responde. Então, nesse caso, raciocina comigo. Estou eu, 3 horas da manhã, se de repente ela bate assim, bora. Eu não sei quem sou eu, onde eu estou, de onde vim, para onde eu vou, mas chamou, estou indo. Homem funciona assim, claro, se tiver saudável também, né? Então tem isso também. Mas assim, vai fazer a mesma coisa com mulher, tá? Acho que ela te xingar. Imagina, 3 horas da manhã, cutucou, acho que ela vai levar até um soco, porque é um jeito diferente. Mulher não funciona do mesmo jeito, né? Então, por exemplo, pensa, vou aproveitar que ele ainda não chegou, porque ele presta atenção em tudo, né? Então vamos supor, o cara tá lá, escrevendo, estressado, nervoso, aí ela tirou e falou, nem falou, ele já entendeu e foi. Vai, vamos fazer a mesma coisa. Tá maluco? Tá doido, rapaz? É diferente, gente. É diferente. Desculpa se a pregação está parecendo meme, né? Eu tenho uma aluna que ela fala que eu não dou aula, eu faço fanfic, né? E aí, nesse caso, a gente que é velho não entende direito isso não, mas o que ela entendeu, pelo menos parece que é bom. E aí, nesse caso, observa bem, o amor, gente, tem a ver com o seguinte, você fazer coisas que não tem tanto a ver com sentimento, mas com propósito, com vontade. É aquele casal, eu não gosto desse trabalho. Eu estou fazendo alguma coisa para ir para outro. Eu não estou gostando de como está a minha vida. Eu não gosto de como a minha senhoria me trata. Eu estou fazendo alguma coisa para me mudar para uma outra casa. Ou seja, é muito fácil eu pensar, mas o governo, eu vou ficar esperando coisa de governo? Por favor, gente. Eu até respeito quem votou numa pessoa pensando em picanha. Eu respeito, mas assim, cara, dá teu jeito para você prosperar e comprar a tua picanha. Entende? Muitas vezes as pessoas elas estão esperando alguma coisa de que alguém vai fazer alguma coisa por mim. O Batman não vem. Não vem. Mas eu sou de Deus, eu dou um dízimo. Legal. Os 10% são do Senhor, cara pálida, mas os 90% também. Não adianta eu ter espiritualidade para dar 10% e ser burro na hora de cuidar dos 90%. Esse é o caso. Estou eu comprando um negócio aqui, pensa bem, pega quanto você ganha, divide pelas horas de trabalho, olha quanto custa a tua hora. Aí pense 2 vezes na hora de comprar alguma coisa. Quanto da tua hora você empregou para comprar aquele produto? Só que a gente não pensa assim. Eu mereço, eu trabalho para isso. E aí depois quer reclamar com Deus. Eu não estou entrando no mérito se o dízimo é da lei, é da graça, Novo Testamento, velho. Eu só não acho justo o camarada comprar um tênis caro, não contribuir com a igreja e beber água gelada que a velhinha que toma remédio, que pega a aposentadoria dela e emprega com remédio, ele está bebendo aquela água gelada que a outra ajudou a pagar. Eu só acho isso estranho. Não estou entrando no mérito do gafanhoto, para mim era gafanhoto mesmo, tá, gente? Os bichinhos, entende? Ali parecia o gafanhoto, né? Claro que, obviamente, de repente o gafanhoto estava endemoniado, mas era gafanhoto, né? O que era ali era gafanhoto. E aí o que acontece? Eu não estou entrando no mérito, né, de que não pode acontecer alguma coisa, né, sobrenatural, como você não é dizimista e tudo tal, mas agora, e os 90%? E aí, quando a gente pensa
em semeadura, perdão por pensar nessas sementes, né? Amor, sexo, dinheiro, filhos e saúde. Mas se você puder, dá uma olhada em Eclesiastes 5, 11, versículo 6. Aqui pode projetar também? Ou não? Não, mesmo que demore, não tem problema não. Tem como Eclesiastes 11, 6? Então beleza. Mas quem está com a Bíblia aí, no celular, no papel, alguma coisa assim, dê uma olhada. Você tem uma... Opa, perfeito. Você tem uma recomendação. Ó, de manhã, quanto antes. Você não precisa chegar à minha idade para começar a cuidar do seu corpo, porque a velhice vai chegar. Então, se você começar a cuidar do seu corpo antes, melhor. Eu e minha esposa temos um filho de 8 anos. Daqui a pouco ele está adolescente, a gente vai estar mais velho. Outro dia ele chegou para a mãe dele chorando, dizendo: mamãe, papai vai morrer. Ela: sim, filho, mas não vai ser agora. Mas ele vai ficar idoso. Sim, filho, mas ele não tem nem 60 anos. Mas só falta 9 anos. Então, ou seja, eu preciso envelhecer com dignidade. Se eu começasse a cuidar do meu corpo lá atrás. Entende? Então, você não precisa esperar ter 50 anos para cuidar do corpo. Você não precisa passar pela dificuldade financeira para você tratar o seu dinheiro com mais consideração. Você não precisa disso. A gente precisa se prejudicar para começar a mudar? Não. A mulher não precisa ir embora para você mudar o seu comportamento. O filho não precisa se desencaminhar para você acordar. Gente, se vocês virem o meu jeito de lidar com meu filho, o meu jeito que meu pai lidava comigo, você vai estranhar. Meu pai foi instrutor de sargento durante muitos anos, no antigo quartel de marinheiros, ali perto da casa dos marinheiros, na Avenida Brasil. E a gente cresceu, né, rodando pela sala, cantando Marcha Soldado. Aí chegava dia das mães, ficavam os filhos assim, um ao lado do outro, cantando: ela é a dona, todo ano minha mãe chorava, ela é a rainha do lar. Né? Aí aquela coisa, aquela hierarquia, o irmão mais velho tomava conta do mais novo, que inclusive batia. Eu era o caçula, eu só apanhava. Então, a minha vida foi um pouco mais complicada do que a do meu filho. Só que o que acontece? Eu pego as coisas positivas, ele precisa de limite. E não vem com conversa de transtorno. Porque o mundo não vai estar nem aí para isso. Que nem eu falei com a minha esposa, hoje ele tem 8 anos. Quando ele tiver 17, tiver uma conduta inadequada, ninguém vai perguntar isso. Ele pode levar um tiro, ele pode levar um soco. A gente vive numa terra sem lei. Ninguém respeita ninguém. Eu preciso preparar o meu filho para viver nesse mundo. Meu filho não pode ser homogenizado. Mas também eu não vou tratar o meu filho com aquela mentalidade da década de 70 e 80. Não dá. Entende? Eu lembro quando eu falei com meu pai assim: pai, eu quero fritar o meu ovo. Eu tinha menos de 8 anos. Você não sabe. Mas eu quero. Vai comer do jeito que fizer. Aí quando eu fiz, a gema bateu assim na frigideira e saiu. Só tinha clara. Foi comida de maromba. Vai comer sem gema. Quando foi com ele: pai, faz uma comida para mim. Falei: faz você. Ah, mas eu não sei. Vai aprender. E aí eu incentivei. Ele fez o ovo mexido dele. Ele, falei: ó, sal, você bota pouco, porque se faltar, você coloca mais. Não coloca muito, porque sal não tem volta. Ou seja, estou cobrando? Tô. Não naquela linha dura, estilo John Wayne, mas também não estamos na levada de Justin Bieber. Então, ou seja, nem 8 nem 80. Nem aquela geração de homem não chora, e nem essa do todos, todas e todes. Entende? Equilíbrio. E aí você olha, por exemplo, para uma situação dessa, eu tenho que semear logo pela manhã. Eu preciso lançar minha semente pela manhã. E à tarde eu não vou retirar minha mão. Por quê? Porque eu não sei qual prosperará. Eu oriento o voo, mas eu não controlo as asas. É ele que vai decidir. E aí, lembra daquela letra de Elis Regina? Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Ou seja, tem coisas que estão entranhadas em mim, que fazem parte da minha educação, das quais eu quero me livrar, mas elas estão enraizadas em mim.
E aí é uma batalha entre o que o Evangelho traz para mim e aquilo, né, que eu preciso eliminar da minha vida. Estou falando das coisas negativas, mas tem as coisas positivas. E eu quero criar essas memórias das coisas positivas. Que ele possa perceber que ele tem um pai amado, que ele tem um pai que o ama, que ele perceba que ele tem um pai que não vai passar a mão na cabeça do vacilo dele. E que ele consiga perceber que no relacionamento dele com Deus Pai, ele vai ter um pai que o ama, mas um pai também que repreende e castiga todos a quem ama. Agora, quando a pessoa ela não tem isso em mente, ela pode ter uma ideia de um Deus punitivo. Tem mágoa de Deus, bronca de Deus, porque acha que Deus é igual àquela pessoa. Então, que eu possa, semear pela manhã e de tarde não tirar minha mão, entendendo que, de alguma forma vai prosperar. Ah, pastor, não adianta esse negócio de ficar falando eu te amo para a mulher, não, ela não está nem aí. Depende. É o eu te amo tipo hoje tem? Esse eu te amo, com certeza não vai funcionar. Quem é que nunca ouviu aquela mulher que fala assim, eu odeio quando meu marido me beija? Mas por quê? Porque eu sei que quando ele me beija, é porque ele está afim disso ou daquilo. E não porque ele quer beijar. Aí talvez alguém diga, beijo é bom para jovem. Não, gente. Se eu, por exemplo, beijo não é o meu forte, eu quero só ir direto ao ponto. Então tá legal, já que você não curte muito beijo, mas quer ir direto ao ponto, beije mais, mesmo que não aconteça nada. Plante pela manhã. Mas não. O indivíduo planta grosseria, falta de educação, compara a mulher com a mãe, ou compara com a falecida, ou compara com a mulher anterior. Aí chega de noite. Hoje tem? Vai catar coquinho, gente, pelo amor de Deus. Então, observa bem, semeia pela manhã. E isso tudo que a gente está falando aqui, eu fiz uma intertextualidade entre Eclesiastes 11:6 e Salmo 127:1. Aí, mais uma vez, minha irmã, aquela ajuda lá com Salmo 127, versículo 1. Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas vamos inverter? Se o Senhor edificar a casa, não é em vão que aqueles que a estão edificando. Ficou feia essa construção. Mas observe bem. Se o Senhor está edificando a minha casa, mas como o Senhor está edificando a minha casa? Porque talvez alguém pense assim, mas ele falou de amor, falou de sexo, falou de dinheiro, falou de filhos, falou de saúde e não falou de Deus. Claro que eu falei de Deus. Você plantar no seu casamento já é uma orientação divina. É você dar prioridade a Deus. Tudo bem, eu até entendo. Às vezes o cara já não sente mais tanta atração pela mulher. Mas eu pergunto, o que ele está fazendo para ela se tornar mais atraente para ele? Esse é o caso. Porque um dia ela foi. E aí? É fácil a mulher, de repente, não ter mais aquela admiração pelo marido. Tá, mas um dia ela teve. O que aconteceu ao longo do caminho? Porque imagina, todo dia, blá 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 blá, porque se tem mulher que, pelo amor de Deus, né? É o cão chupando manda. Aí, não, porque... Aí ele vai pro outro. Aí ele vira... Aí pega o telefone, mamãe, mas o Alfredinho, tem um Alfredo aqui não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então tá bom. Mas o Alfredinho, né? E o Alfredinho escutando, tá em terceira pessoa. Aquele negócio todinho, e tem sogra que já gosta também, né? Aí nisso toma uma menina, nem te conto. Aí, no trabalho, é uma endemoniada, tá, mas a endemoniada falou assim, poxa, todos os caras aqui saem do trabalho e vão pro barzinho do Orlando. Você não, você vai direto pra casa. Todos os caras aqui do trabalho estão sempre brincando, chamando as meninas de meu amor e tudo tal, e você sempre conversando com distância e com respeito. Aí ele vai sendo honrado pela tal da filha do Satanás, enquanto ele é desonrado pela filha de Deus. Aí depois a gente diz, o diabo destruiu meu casamento sozinho. Esse é o caso. Já viu aquelas donas que depois que o marido morre, aí elas se matriculam na academia, quer treinar, fotinha para Instagram, né? Aquele negócio assim. Aí eu fico assim, por que isso agora?
Ah, para voltar pro jogo, eu cuido do corpo. Para ficar no meu casamento, não. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando só para a mulher, não. Estou falando para o homem também. Claro, pelo amor de Deus, gente, ninguém está falando aqui que é para nós sermos modelos. Não é disso. Estou falando para nós sermos funcionais. Não estou dizendo que você vai ficar bonito. Eu estou só querendo que você funcione. Só isso. Então, observe bem. O problema é que a gente quer mágica. A gente não quer se cuidar, mas quer que Deus faça. A gente não quer investir, mas quer que Deus faça. A gente não quer separar tempo para o filho, mas quer que Deus faça. A gente não quer elogiar a mulher, mas quer que Deus faça. E a gente ainda fica com bronca quando Deus levanta alguém para cutucar e falar assim: sai dessa moleza aí, cara. É preciso que a casa caia? É preciso que a mulher vá embora? É preciso que o marido vá embora? É preciso que o filho vá para as drogas? É preciso, né, que a saúde se esvai? É preciso que o médico diga assim, ou muda ou morre? Precisa disso? Então eu não sei se dá para perceber. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor edificar a casa, não é em vão que trabalhos que edificam. Então é a questão de parceria. Você e Deus. Você e Deus. Você planta a semente. E a terra faz a semente brotar. Você edifica a casa. E Deus faz a casa evoluir. Você toma conta da cidade. E Deus protege a cidade através de você. Você pode não ser um pai perfeito, mas pode ser um pai presente. Você pode não ser um marido perfeito, mas pode ser aquele marido que ela pensa, poxa, peraí, eu posso encontrar um cara mais bonito que fulano, eu posso encontrar um cara mais inteligente que Beltrano, eu posso encontrar um cara mais isso ou mais aquilo, mas igual a fulano eu nunca vou encontrar. Agora, eu pergunto, eu quero me superar? Eu lembro que eu estava conversando, terminando já, gente, não é terminando de pregador, não, é terminando mesmo. Eu estava conversando com uma colega de trabalho que a gente estava preparando que assim, o trabalho de professor é mal barato, né? Você trabalha antes de trabalhar, você trabalha trabalhando e você trabalha depois de trabalhar. Né? Pensa, por exemplo, no atleta. Ele corre todo dia, depois ele corre na hora da prova e depois ele corre para continuar no ranking. Então, o que acontece? Eu sou o pato novo lá, né? Embora eu seja mais velho que muita gente, eu sou o mais novo como professor que todos eles lá. E aí, nesse caso, e aí, pato novo, você já preparou todo o diário e tudo tal? Eu falei, ó, já resolvi isso. Ih, mas quer agradar, que eu não sei o que. Aí, lá em Duque de Caxias, onde eu moro, tem um colégio chamado Santo Antônio. Então, lá ele é um colégio de referência. E eu falei para eles, eu quero ser nível Santo Antônio. Ainda bem que o dono da escola não escutou falar isso. Mas assim, eu não estou fazendo porque o diretor vai reconhecer. Eu não estou fazendo porque os alunos vão reconhecer. Porque não vão, eles vão para a escola obrigado. Eles não querem estudar, gente. Eles vão porque a mãe mandou. Entende? Professor, dá aula livre. Não, cara, se eu der aula livre, eu estou roubando seu tempo. Me rouba, tio. Né? O clima é esse. Só que quando eu me dedico porque eu quero me superar como professor. Eu quero encantar meus alunos. Sabe, eu quero que os pais, eles entrem em contato comigo e vejam que eu sou parceiro deles. E que quando falarem mal de mim, que falem mal de mim porque eu não dou meio ponto, porque eu não dou 0,25. E não dou mesmo. Eu falo, você tem que conquistar. Se eu der, você não conquistou. Professor é ruim? Não. Quer meio ponto? Faça um trabalho. Mas se apresentar mal feito, não vai ter ponto. É o jeito que eu tenho de ajudar. Por quê? Porque eu quero melhorar. Eu quero melhorar. Como eu falei em relação à questão do meu filho, a gente tem dificuldade financeira, mas dentro do possível, está na escola de música, está no jiu-jitsu, a gente vai colocar na natação, é projeto social daqui, eu não sei o que lá, mas a gente está fazendo o que pode. Faça o seu melhor. Qual é o seu melhor? O meu melhor é fazer 15 agachamentos sem peso. E tá bom demais. 10 flexões de braço por dia. E tá bom demais. Entende? Vou voltar para a musculação semana que vem, mas vou começar a fortalecer o punho, porque o punho dói.
Estou estragado, né, gente? Mas percebe a situação? Faça o seu melhor e deixe o resultado com Deus. O problema é que as pessoas, gente, sabe, esqueça tudo que eu falei, mas pelo menos guarde isso. Deus não vai fazer mágica. Deus salva meu casamento, eu já coloquei você aí. Deus abençoa a minha casa, eu já coloquei você aí. Deus ajuda o meu filho, eu já coloquei você aí. Você é a bênção de Deus onde Ele plantou você. Você é o milagre do Senhor onde Ele colocou você. A nossa fé, a nossa religião não é aquela que a gente faz um negócio, faz uma comida, coloca não sei o que lá, dá uma esbaforada e a mágica acontece. Não! A nossa a vereda do justo é como a luz da aurora. A gente vai caminhando, caminhando, caminhando até ser dia perfeito. Já chegou o dia perfeito da sua vida? Não? Então tá. Então continue. Continue. Persevere. Obviamente, eu desconfio que eu não vou ter a barriga dos sonhos, mas eu vou perseguir. Obviamente, eu não tenho a articulação de 20 anos, mas eu vou insistir. Meu filho tem limitações que outros filhos não têm, mas eu vou insistir. Minha esposa não é perfeita, mas eu vou insistir. Eu não sou o melhor pastor do mundo. Eu já preguei numa igreja, aí um adolescente na porta chegou para mim e falou assim: gostei do stand-up, hein? A vontade que eu tive foi falar assim: não te perguntei nada, mas assim, meu lado crente, né? O lado ruim estava assim: me solta, né? Mas o meu lado crente, eu ri e beleza. Eu não sou obrigado a ser igual aos outros pastores. Deus não me fez sendo outro, Deus me fez sendo quem eu sou. Eu lembro que quando a minha esposa fica rindo de mim, que ela fala que eu estou há 10 anos fazendo musculação no domingo. Aí nesse caso, eu sou aquele cara que precisa dizer que faz musculação, entendeu? Aí, por exemplo, eu lembro que uns 3 anos mais ou menos de exercício físico que eu fazia, eu cheguei para uma, meu Deus do céu, nefrologista. Isso. A gente com a idade vai começando a saber o nome de médico, de tudo, né? Médico, remédio, essas coisas. Aí nisso, eu cheguei para ela e falei assim: poxa, se eu ingerir, aquelas paradinhas, né? Aí nisso, tal, será que vai ter, que eu tenho um cálculo renal, e realmente tem mesmo, porque ele está aqui em cima do rim direito, é como, a gente tem uma árvore no rim, né? E aí nisso, lá na ponta tem uma pedra, só que aqui está estrangulado, a pedra não passa. Então o neurologista falou: deixa isso quieto, não vou mexer nisso não. Aí eu falei: será que eu teria algum problema renal, alguma coisa? Ela falou assim: você é casado? Eu não entendi nada. Eu falei: sou. Quem gosta de você do jeito que você é. Está com você até hoje. Não mexe nisso não, meu filho. A médica estava me dando conselho. Aí o que acontece? Aí eu voltei para casa. Primeira mão, você não sabia disso não. Aí nesse caso eu voltei para casa e falei: faz sentido. Ela casou comigo quando eu tinha menos de 60 quilos. Magrinho de bigodinho. Entende? Hoje, por exemplo, eu fico entre 78 e 82, né? Até porque quando eu percebo que eu baixei de 80, vem o desespero. Eu não quero voltar para 60 quilos nunca mais. Mas assim, observe bem. Essa pessoa que está do seu lado ama você. Ah, pastor, não ama? Não. Tá, se não ama, disfarça muito bem, porque quantos anos está junto contigo? Então, ou seja, assim, você já tem uma vantagem que a pessoa que vai conquistar não tem ainda. Né? Então a questão é: lembra do quero voltar ao primeiro amor? Como é que você era? Eu sei, eu fazia música para ela, eu desenhava para ela, eu fazia poesia para ela. Confesso, gente, não faço mais. Não faço mais. Mas assim, por que a gente não pode fazer alguma coisa? Né? Como diz o filme Desafiando o Gigante: faça o seu melhor e deixe o resultado com Deus. Então, eu peço que você se coloque de pé. Minha fala não foi aquela fala tópica, né? Foi randônica. Mas a gente falou basicamente sobre amor, sexo, dinheiro, filhos e saúde, e fazendo a mescla entre Eclesiastes 11:6 e Salmo 127, versículo 1, lá, parte A. E eu gostaria, sabe, que você estivesse pensando nisso. Eu não tenho uma receita de bolo para o seu casamento. Deus não vai fazer mágica no seu casamento. Mas eu lembro de uma frase que eu vi, não sei se foi no Instagram, uma pessoa, ou se foi um vídeo, agora eu não lembro. Você ama o seu filho? Amo. Você morreria por ele? Morreria.
que você não muda a sua vida para viver por Ele? E aquilo me deu um impacto, que eu pensei assim, o que eu estou fazendo para melhorar a vida da minha esposa, para melhorar a vida do meu filho? E o que eu posso fazer? Melhorando como pessoa. Se eu melhorar como homem, se eu melhorar como pai, se eu melhorar como marido, independentemente se ela vai valorizar ou se ele vai reconhecer, se eu melhorar, eu já vou me sentir bem. E se eu melhorar e me sentir bem, eu já vou transmitir isso. E todo mundo quer estar perto de alguém feliz. Já viu? Ninguém quer estar perto do resmungão na empresa. Ninguém quer ficar perto daquele irmão que foi batizado no limão. Eu não posso orar para encerrar sem você saber a diferença. Né? Eu, baptista, a gente tem o batismo que todo mundo conhece, que é aquele da imersão da água. O pentecostal tem o batismo da imersão na água e o batismo com o Espírito Santo. E o cara batizado no limão é o chato mesmo. Entende? Ele foi batizado no limão e não gosta de nada. Tudo está ruim. Reclama de tudo. O sermão passou de 1 hora, ele reclama. O sermão não teve nem 15 minutos, ele reclama. Né? Então tem muita música, reclama. Tem pouca música, ele reclama. E assim, quem quer ficar perto de alguém assim? Eu quero. Não. Nós somos obrigados como igreja a caminhar junto. Igreja tem que ter comunhão. E o irmão é tipo baby, né? Você tem que me amar. Né? Na empresa, manda embora. Na escola, reprova. Na igreja o cara é chato, deixa de vir e a gente vai atrás do chato. E insiste com o chato para voltar a frequentar. E ele ainda faz pirraça. Não sei se vou, não. Mas vamos orar. Meu querido Deus, muito obrigado por mais este dia que tu nos deixa viver. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que esta igreja me deu. Obrigado pelo convite que o Moraes me fez. Obrigado, Senhor, pela disposição de cada casal em ouvir aquilo que foi falado aqui. Que haja discernimento espiritual para que consigam perceber a diferença daquilo que nós extraímos de princípios bíblicos para aquilo que é uma mera opinião pessoal minha. Que consigam discernir isso e que consigam perceber que, independentemente dos meus pontos de vista, que consigam entender que é por me importar com eles, é por querer que o casamento deles prospere e que, ó Deus, de todas as formas, eles possam glorificar a Deus. Sabemos, Pai, que com o passar do tempo, a vida sexual pode sofrer algumas dificuldades. Sabemos que com o passar do tempo, aquela alegria pelo nascimento do filho pode se tornar em estresse por causa das mudanças hormonais, adolescência, juventude e assim por diante. Sabemos que a oscilação da realidade financeira muitas vezes pode trazer desconforto e preocupação. Sabemos que as mudanças que passamos em nossa saúde, ou em decorrência da idade, ou de maus hábitos, sabemos, ó Deus, que isso pode afetar a nossa condição. Sabemos, ó Deus, que o amor pode esfriar, mas nós sabemos que podemos insistir, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Então, ó Deus, eu peço, anima teus filhos, para que possam se esforçar, que esse homem não desista dessa mulher, que essa mulher não desista desse homem, que esse homem se transforme na melhor versão que ele puder, que essa mulher se transforme na melhor versão que ela puder, que ele se dedique em conquistá-la, que ela se dedique em conquistá-la, que ambos se esforcem para ser cada vez mais atraentes um ao outro. Ah, Deus, sabemos que o Senhor é poderoso, é todo-poderoso, mas sabemos que o Senhor não é nosso escravo e não vai fazer mágica. Então, ó Deus, em nome de Jesus, orienta-nos para que nós possamos glorificar o Teu nome com as nossas decisões, nos altos e baixos da vida. E que, em nome de Jesus, as pessoas olhem para nós, vejam e saibam que o Senhor é conosco. Assim oramos.
para a glória do teu nome, na força do teu Espírito, e em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, os irmãos podem sentar.